Tá pronto? Eu tô prontíssimo. Vamos começar? Ai, meu Deus. Oi, gente, e aí, tudo bom? Então, hoje eu chamei meu amigo Fernando Karnaski. Ele é nômade digital, um estilo de vida que se popularizou há alguns anos. Eu trouxe o Fernando para tomar um cafezinho comigo enquanto a gente conversa sobre nomadismo digital. Onde moram, como dormem, o que comem. O que fazem aqui, né? O que fazem os nômades digitais. Aí, Davidson fez o cafezinho aqui especial pra gente. Vocês sabem que ele sempre faz o latte art, né? Todo sábado, vocês já sabem, né? Só quero que vocês se apresentem um pouquinho, falar como que é seu trabalho e tal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Fernando Karnaski. Eu trabalho com publicidade, com marketing digital. E há mais ou menos 4 anos e meio, eu resolvi abandonar toda a minha rotina de trabalho com marketing digital, enfim, trabalhando numa carreira normal. O nomadismo digital, ele é um trabalho home office. A diferença é que o home é qualquer lugar do mundo. Então, eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu posso pegar um apartamento em qualquer lugar do mundo e eu simplesmente vou trabalhar dessa cidade. Então, o nomadismo é basicamente isso. É um home office. Quem conhece home office, quem já ouviu falar de home office, é exatamente a mesma coisa. A diferença só é que eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Porque tem muita gente que trabalha como home office, mas escolhe ficar em casa, né? É exatamente. E, tipo, ter uma residência fixa e só trabalhar de casa. No seu caso, sua casa é o mundo. Exatamente. Eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet. Uma condição importante para que eu consiga viajar, porque eu preciso dela para trabalhar. Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Edson e eu, a gente já tinha uma ideia de fazer isso. A gente estava pensando em morar aqui nos Estados Unidos. Tipo, se o visto não saísse, a gente tinha pensado em fazer isso. Ele ficar com o trabalho remoto e a gente ir viajando. Acabou que o visto saiu e a gente não fez. Mas, tipo assim, isso ainda está na minha cabeça. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa falar é que pra ser nômade digital não precisa ter canal, ter um Instagram de viagens, essas coisas. Claro que isso é, como eu posso dizer, um caminho que pode ser seguido do nomadismo digital. Acho que é muito importante falar isso, porque a gente vê tanto Instagram de viagem, o povo viajando pelo mundo e tal, e falando sobre nomadismo digital, mas também tem essa galera que trabalha, né, com outros empregos. Muita gente viaja. Para conseguir pagar as viagens, eles acabam criando canais, vendem livros, cursos e tudo mais, ensinando as pessoas a virarem nômades. E é esse dinheiro que eles vão usar para viajar. Então, basicamente, eles vendem o sonho para poder manter o sonho deles. Só que não é só assim que a coisa funciona. Você não precisa ser um influencer para você poder viajar. Você basicamente precisa ter dinheiro, ter um emprego remoto que consiga fazer o dinheiro entrar e pronto, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser. Acaba acontecendo naturalmente. As pessoas vão te procurar mais, vão começar a curtir mais suas fotos e tudo mais. E perguntar mais sobre... Perguntar mais, vão pedir pra você escrever livro, escrever post e tudo mais. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode simplesmente ter uma vida normal, viajando, rodando o mundo. Não necessariamente você precisa ser famoso pra ser nômade. Qualquer pessoa pode ser, sabe? Nômade digital. Quando que tu escutou isso pela primeira vez? Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhava numa agência de publicidade. Gostava do meu trabalho. Só que era um trabalho muito puxado, então eu trabalhava demais, enfim, tava começando a ficar cansado de trabalhar tanto. Te entendo, eu trabalhei em agência. Então você sabe como é, né? Eu sempre gostei muito de viajar. Eu era daquelas pessoas que tirava pelo menos 2 férias por ano. E as pessoas já achavam que eu viajava pra caramba. Então porque eu conseguia basicamente quebrar minhas férias em 2 e tudo mais. Gostava muito de viajar, mas eu tinha um trabalho que me exigia bastante meu tempo. Então eu comecei a pensar em alternativas, o que eu poderia fazer, tentar trabalhar remoto, alguma coisa assim. Home office sempre foi uma coisa que me atraiu bastante. E foi aí que, pesquisando na internet, eu lembro que uma amiga minha apresentou um site chamado Nômades Digitais, que é um casal do Brasil, que viaja há bastante tempo. Eles devem fazer isso pelo menos há uns 6, 7 anos, alguma coisa assim. Enfim, eu li o manifesto que tinha no blog deles, comecei a acompanhar, comecei a ler, e a ideia começou a fomentar na minha cabeça. Aí comecei a procurar alguns canais de fora, alguns outros travelers e tudo mais. E eu vi que era possível, vi que era relativamente simples. Então, ser nômade é relativamente simples, você só precisa viajar e ter dinheiro para manter tudo isso. Então foi aí que eu comecei a pensar nisso. Em 2014, eu estava muito estressado com o meu trabalho. Eu consegui pegar uma licença não remunerada. Viajei para Nova Zelândia e fiquei 3 meses na Nova Zelândia. Estudei inglês, enfim, aproveitei para dar uma descansada e uma relaxada. Quando eu voltei pro Brasil, eu sabia que não era aquilo mais que eu queria fazer. E aí eu comecei realmente a fomentar esse plano de viajar, trabalhar remoto, fazer alguma coisa assim. A minha primeira ideia era virar home office. Eu simplesmente queria virar home office, trabalhar de casa, de Curitiba e beleza, acabou. Quando eu comecei a trabalhar remoto e comecei a oferecer meu serviço, começou a entrar mais dinheiro do que eu imaginava. E foi aí que eu pensei. Foi muito bom. E aí foi aí que eu pensei, puxa, eu gosto de viajar, eu tenho um trabalho remoto a partir de agora que me permite fazer isso, vou virar nômade. Então a transição foi mais ou menos essa, sabe? Tipo, eu tava cansado do meu trabalho,
Eu consegui trabalhar de casa, então consegui meio que fazer essa transição para trabalhar de casa, e o nomadismo foi uma consequência pelo dinheiro que eu acabei ganhando e pela liberdade que eu tenho, né? Eu gosto de viajar, então pra mim foi fácil de fazer isso. Como é que tu se organizou pra começar a viajar pra fora? A passar mais tempo fora do Brasil? E juntar dinheiro, decidir. Se você morava sozinho... Eu dividi apartamento. Se desfazer das coisas e tal, sabe? A primeira coisa que eu li muito em blogs e sites, e que eu fiz e que eu dou como dica hoje, é você ter pelo menos 6 meses de salário previsto. Então você tem que prever mais ou menos quanto você vai gastar nos próximos 6 meses, estando no Brasil ou viajando, ou seja lá o que for que você vai fazer. E você tem que ter esses 6 meses já garantido. Você vai usar esses 6 meses de salário? Não. Esses 6 meses de salário é o teu dinheiro de backup. Então assim, qualquer coisa ruim que aconteça, você consegue se manter por pelo menos 6 meses. Então isso é muito importante. Eu tinha um dinheiro guardado da empresa que eu trabalhava, então esse dinheiro eu simplesmente não mexi. Eu apliquei ele e deixei ele guardadinho lá. Então eu sabia que se nos próximos meses qualquer coisa acontecesse de errado, eu poderia voltar, poderia viver ainda por 6 meses tranquilamente no Brasil, até achar um emprego, até restabelecer minha vida. Está guardado até hoje, e hoje esses 6 meses já viraram, sei lá, 4, 5 anos de dinheiro guardado. Se eu quisesse parar de trabalhar, eu poderia simplesmente pelos próximos 4, 5 anos, sem problema. Já abri minha empresa, comecei a oferecer meu serviço de consultoria, de freela e tudo mais, e o dinheiro começou a entrar. E como que você arrumou os clientes? Ou você já conhecia alguns? Pra mim, foi muito fácil. Porque basicamente, eu trabalhava numa agência grande, que muita gente me conhecia, e eu dou workshops em Curitiba. Então, na cidade de Curitiba, muita gente me conhece, muita gente acaba me citando. E logo que eu saí da agência, eu procurei alguns amigos pra ter conselhos. Muitos deles me incentivaram e alguns deles ainda me trouxeram clientes. Então, pra mim, foi muito legal. E por isso que nos primeiros meses, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na agência, inclusive, que eu trabalhava. Então, foi isso que fez eu conseguir trabalhar remoto e tudo mais, e conseguir realmente levar essa vida de nômade pra frente. Pra mim, meio que um caminho natural eu consegui fazer isso. Para a maior parte das pessoas talvez não seja. Primeiro, tenha esse dinheiro de segurança. Você quer virar nômade, quer mudar de emprego, quer virar freela, seja o que for. Pra vida, né? Pra vida, é pra vida. É uma dica pra vida, pra exatamente. Vida. Então, Junte dinheiro. Tenha pelo menos 6 meses de dinheiro guardado. Isso te dá, eu chamo isso de dinheiro da coragem. Porque você tem, com 6 meses de salário, você tem coragem pra fazer o que você quiser. Tipo, você pode ter coragem de, sei lá, não gosto do meu emprego? Então beleza, então eu vou mudar de emprego. Porque se você depende todo mês do teu salário, você fica com medo e obviamente você vai ficar submisso pra sempre para o teu trabalho, enfim, alguma coisa assim. Então eu acho muito importante ter esse dinheiro guardado. Segundo, que eu fiz e que é importante, veja se você consegue trabalhar remotamente. Seja produzindo conteúdo, seja sendo tradutor, seja sendo influencer, seja sendo blogueiro, youtuber, enfim, tem que ser uma coisa que você consiga fazer remotamente. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são médicos e adorariam ser nômades. É muito mais complicado, porque o médico você precisa ter esse contato com outras pessoas. Mesmo assim, eu tenho conhecidos médicos que já estão vendo que tem alternativas na medicina que você consegue sim trabalhar remotamente. Então assim, o mundo tá virando remoto e assim, qualquer pessoa daqui a pouco vai poder fazer isso, a não ser que seja uma coisa muito específica, realmente não tem muito o que fazer. E acho que o mais importante é ter coragem, porque acho que a maior parte das pessoas não tem coragem de sair da zona de conforto. Então, por exemplo, eu não tenho casa, eu sou desapegado, e muita gente precisa disso. Você precisa ter uma casa, você precisa ter um cantinho, você precisa ficar perto da família. Você, assim, tá disposto a encarar tudo que pode dar de ruim, né? Também. E saber lidar com isso. Porque quando você mora fora, não é férias, né? Muita gente associa estar morando fora ou ser nômade ou alguma coisa assim às férias. E não é, é completamente diferente. Eu, por exemplo, agora a gente está em Nova York. Eu tô tentando ter uma vida um pouco mais normal. Tipo, eu vou visitar meus amigos. Eu por exemplo, não vou nos pontos turísticos tão conhecidos. Enfim, tem esse ajuste que a gente tem que fazer. Você não é mais um turista. Tenta ser um local, mas uma cidade diferente. Essa coisa de desapego que tem com o nomadismo é exatamente a mesma coisa que tem com quem vai morar fora. Você vai ter que se desfazer de tudo, você vai ter que deixar a família, você vai ter que... É um recomeço. Mesma coisa, é o mesmo desapego. Então assim, se a pessoa já teve uma experiência de intercâmbio ou de mudar de cidade, o nomadismo é quase aquilo. Ou mudar de país é quase aquilo. Porque você vai ter que vender tudo, você vai ter que se desapegar, você vai ter que ver menos os seus parentes, a sua família, os seus amigos. Mas se você está disposto a isso, tem os benefícios. A parte boa ainda é melhor do que a parte ruim, obviamente. Por isso que a gente continua nisso, inclusive. Exatamente. Tu tá nessa vida há quanto tempo? Estou exatamente há 4 anos e 5 meses. 4 anos e 5 meses. É bastante, se a gente for considerar. Meu plano inicial era manter isso por 3 anos. Mas sigo. E hoje, quando as pessoas perguntam por quanto tempo isso vai durar, eu realmente não sei. Cada ano eu penso em parar no próximo ano, mas eu simplesmente já começo a fazer planos pro próximo ano e assim vai indo. Penso em parar um momento, mas não sei quando. E você tinha muita coisa pra se desfazer ou foi assim mais... Então, pra mim, eu diria que foi um pouco mais fácil, porque eu dividi apartamento com um amigo. Quando eu resolvi virar nômade, eu continuei dividindo apartamento com um dos meus amigos, acho que por mais 1 ano e meio, alguma coisa assim. Quando ele decidiu marcar a data de casamento e tudo mais, eu resolvi que pra mim já não valeria a pena eu manter um apartamento sozinho. Tava home office nessa... Já estava home office. E isso é uma coisa importante, inclusive, no nomadismo. Tem muita gente que acha que nomadismo é você, no dia 1, largar tudo e sair rodar o mundo e nunca mais voltar pro Brasil.
Não, nomadismo é você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Então, inclusive, essa é uma rotina que eu faço muito. Eu fico um determinado tempo no Brasil, fico um determinado tempo fora. Então, não necessariamente eu preciso ficar o tempo todo, o ano inteiro fora do Brasil. Trabalhar remotamente no Brasil também é uma opção. A diferença é que no Brasil, realmente, eu não tenho casa hoje. Então, quando eu vou pro Brasil, eu preciso pegar um apartamento, enfim, preciso tentar ter uma vida mais normal dentro do país. Boa parte das coisas que eu tinha, eu doei. Então, guarda-roupa, cama, colchão, tudo isso eu acabei doando. E as coisas que eu achava mais importante, guardei numa mala que fica no Brasil. As outras coisas eu coloquei numa mala que viaja comigo e é isso. Então eu praticamente, o minimalismo, e eu fiz o desapego ao extremo, porque eu praticamente me desfiz de tudo que eu tinha. É duro fazer isso. Eu acho que vocês, com mudança, vocês sabem também. como é. Quando mudou pra cá, a gente veio com 2 malas. Tipo, uma com as minhas coisas e outra com as coisas dele. E é nessa hora que a gente percebe que a gente não precisa de muito pra viver. Exatamente. A gente acaba acumulando muita coisa que a gente realmente não precisa. Se a gente tiver que carregar tudo numa mala de verdade, a gente consegue reduzir nossa vida a muito menos coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi fazendo essa transição de nomadismo. E hoje eu rodo o mundo com apenas uma mala. Então eu tenho na minha mala, eu tenho todas as roupas que eu quero. E tem uma coisa interessante. Eu ando com Apple TV, tenho Aeropress pra fazer café, eu tenho chá, eu tenho café, eu tenho várias coisas que eu carrego nessa mala. Então não é nem só roupa. Eu tenho mais um monte de coisa da minha vida que acaba cabendo nessa mala. Que são as coisas que eu realmente considero muito importante. Eu gosto muito de café. Comprei um Aeropress e eu compro prioridade. Café. É uma das prioridades. E é muito engraçado, porque pra eu manter algumas prioridades, talvez eu tenha que me desfazer de outras. Mesma coisa com roupa. Pra eu ter uma camiseta nova, eu preciso basicamente doar outra. Eu aprendi a ter o desapego. E isso é muito libertador. Quando você consegue fazer isso, é muito legal. Você vê que você consegue viver com menos, sabe? Como é que tu se organizou financeiramente pra isso? Porque a gente tava falando que tinha que ter uma reserva e tal. E aí, como foi? A primeira coisa que eu falo é que o Brasil é um dos melhores lugares para você multiplicar dinheiro. Eu gosto de deixar meu dinheiro lá, deixar em aplicações, bolsa de valores e diversos outros tipos de investimentos. Aquela reserva de dinheiro que eu tinha, eu resolvi aplicar em investimentos. Então é um dinheiro que eu esqueci, completamente esqueci. Ainda bem que eu nunca precisei usar esse dinheiro de emergência, ele acabou crescendo, acabou se multiplicando. Eu tenho diversos clientes, todos eles me pagam mensalmente. Tudo isso vai para minha empresa. Então, legalmente, no Brasil, eu tenho uma empresa, e essa empresa tem endereço, tem telefone, tem todas as informações. Os meus clientes pagam esse dinheiro para a empresa, e aí essa empresa, teoricamente, me paga por ser um sócio. Tá, então eu sou sozinho na empresa, eu mantenho ela sozinho, mas esse dinheiro vai para a empresa, da empresa ela vai para mim. Então eu vou planejando as minhas viagens conforme o meu investimento, conforme o dinheiro que eu tenho. E é isso que faz muitas vezes eu escolher países mais caros, países mais baratos, e tentando organizar conforme o dinheiro que entra. Porque uma coisa que eu não quero é usar aquele dinheiro de emergência. Uma coisa que eu quero é crescer cada vez mais meu capital. Então parte do dinheiro que entra eu guardo para tentar ir reservando. Uma coisa que me mantém ativo para essa parte de nomadismo é pensar que talvez uma hora isso vai acabar. Eu não quero que isso acabe por falta de dinheiro. Então eu sempre vou tentando guardar mais dinheiro pra saber que se a minha vida nômade vai ser. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, que é tipo assim, dá pra juntar dinheiro sendo nômade digital, né? Deve, na verdade tem, porque muita gente associa viagem a torrar dinheiro. Exatamente. E não, você tem que guardar dinheiro. Qualquer pessoa deveria pensar em guardar dinheiro. Eu trabalho, meu trabalho me rende um certo dinheiro, e eu não torro todo esse dinheiro. Eu tento sempre poupar uma parte, que toda pessoa normal deveria fazer isso. E o restante eu transformo em viagens, que é o que me dá prazer. Tem meses que eu vou ganhar muito mais, vou pegar apartamentos mais interessantes, ir para lugares mais caros e tudo mais. Quando eu percebo que vai apertar um pouquinho mais, eu já tento ir para países um pouco mais baratos e tudo mais. A maior parte dos nômades eles fazem isso. Eles trabalham num país de moeda forte, por exemplo, Estados Unidos, e eles vivem em um país de moeda fraca. Por exemplo, Tailândia, Camboja, Vietnã, enfim, países que são muito mais baratos. Você consegue ter uma vida muito boa com $1.000, $2.000 na Tailândia. Quantos países tu já visitou? Foram 48 países. 48? Desde que eu comecei a viajar na minha vida. Como nômade, pelo menos uns 35, 40, entre 35 e 37, 40, alguma coisa assim. Que eu comecei a viajar efetivamente depois que eu virei nômade. Eu só tenho um problema, eu volto muito para os mesmos países. Então, por exemplo, Nova York foi minha primeira viagem da vida, há 9 anos atrás. E é uma cidade que eu passo todo ano. Então, todo ano, pelo menos uma vez por ano, eu venho para Nova York. Esse ano 2 vezes já. Esse ano 2 vezes, a gente subiu 2 vezes, inclusive. Então, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande por ter sido a primeira cidade. Se eu investisse meu dinheiro viajando para outros países, provavelmente eu teria viajado para mais países. Mas, enfim, eu gosto de voltar para cidades que eu me sinto confortável. Nova York é uma cidade dessas. Então, por exemplo, Nova York, Singapura, Auckland, na Nova Zelândia. Já começo a me sentir um pouquinho mais local, eu diria. Eu tinha uma meta de chegar nos 50 esse ano. Não sei se eu vou conseguir. Pelo menos 10 novos países no ano que vem. E ele fez um desafio de fazer 5 continentes em um ano, não foi? Foi logo que eu comecei a viajar como nômade de verdade. Porque 2015 ainda foi um ano de teste pra mim. Foi ano que eu comecei a fazer algumas viagens mais curtas, voltar pro Brasil e ver se era isso que eu queria. Foi aí que eu decidi que em 2016 eu ia viajar, mas eu queria pisar nos 5 continentes. 6. Só que como a Antártica é muito longe, muito caro, eu resolvi abandonar ela e acabei ficando só com 5 continentes. Foi muito legal, assim, que eu nunca imaginava conseguir fazer isso na vida, imaginei um ano, né? Toda vez que eu vou fazer um fechamento de ano, eu percebo que eu pisei em pelo menos 3 continentes durante o ano. Um ano como esse, eu vou pisar provavelmente em 4 continentes.
Então, com um pouquinho de esforço, eu conseguiria fazer esse desafio dos De continentes novo. todo ano, né? Basicamente, um dos continentes que eu menos vou é a África. Porque a África, em termos de infraestrutura, é um pouco mais complicado para nômade. Fiquei com vontade de fazer esse desafio. O processo todo durou quanto tempo até tu começar de verdade? Assim? Desde o momento que eu resolvi abandonar o meu emprego, até pra falar que eu era nômade de verdade, eu diria que levou uns 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Foi o tempo que eu saí do meu emprego, comecei a trabalhar remoto e comecei a fazer alguns testes. Meu primeiro teste foi uma viagem pra Miami. Foi uma semana dura, eu diria, porque eu precisava me adaptar a esse novo modelo. E eu percebi que sim, eu conseguia. E aproveitar a praia durante a manhã, conseguia trabalhar à tarde e conseguia aproveitar a cidade durante a noite. Ou seja, isso fez com que eu entendesse que sim, dá pra virar nômade. O segundo teste foi Nova York, que anualmente eu venho pra cá, né? E o terceiro teste foi Chile. Então, basicamente assim, uma semana em Miami, depois foi uma semana em Nova York e depois foi uma semana no Chile. Isso intercalando. Meio que chegou no final do ano, vi que era possível. E aí fica mais tempo no lugar. Exatamente. E aí foi aí sim que eu comecei a fazer o meu planejamento para os 5 continentes. No próximo ano eu comecei a passar 2 meses nos países. E hoje eu geralmente passo em média uns 3 ou 4 meses. Volto pro Brasil. Aí fico um mês e pouco no Brasil, resolvendo algumas coisas de trabalho e tudo mais. E depois eu viajo de volta. Então, e a minha meta é cada vez precisar ir menos pro Brasil. Como foi pra tu contar pra tua família? Porque eu imagino como que foi, não, vou sair do emprego, vou viajar aí pelo mundo. Assim, a minha mãe ela já falou que ela me abandonou, ela já não tá nem aí mais pra minha vida, porque assim, ela sabe que a minha vida é muito louca, tá? Então ela já desencanou com isso. Primeiro filho a sair de casa pra ir pra cidade grande, estudar e tudo mais. Então meio que minha família já tava meio que preparada pra eu não voltar mais, né? E já acostumada a não ter você exatamente, muito já tava perto, acostumada a me ver, sei lá, 3, 4 vezes por ano e olha lá. Quando eu falei que ia começar a viajar e ser nômade, óbvio que eles acharam que eu tava ficando louco, mas ao mesmo tempo eles apoiaram, eles acharam super legal e tudo mais. Ela me apoia, ela acha. E ela já viu que deu certo. Ela já viu que deu certo, ela sabe que funciona há 4 anos e pouco, não estou falido, não estou passando fome, então, tipo, tá tudo bem, né? Eu sou o tio diferente, né? Porque é o tio que viaja o mundo e de vez em quando volta, com Cheio de coisa história assim. pra contar. Cheio de história pra contar. Quais os melhores países, assim, pra quem é nômade digital? O que a maior parte dos nômades fazem é ir para países que você tem um custo de vida muito menor para você fazer teu dinheiro render mais. Então existe inclusive um site chamado Nomadlist, basicamente um site que ele tem um ranking das melhores cidades do mundo para você viver. Leva em consideração internet, segurança, custo de vida e diversos outros fatores. Uma das cidades que sempre está no topo desse ranking é Chiang Mai, na Tailândia, que acho que vocês conhecem. É uma cidade que eu adoro também, uma das melhores cidades. Por que Chiang Mai? Chiang Mai está na Tailândia, que é um custo de vida muito baixo, a comida é muito boa, as pessoas são muito legais. Você consegue se virar com inglês, não é um idioma oficial, mas dá pra você se virar, porque é uma cidade bem turística. O Sudeste Asiático tem uma infraestrutura de internet muito boa. É cabo submarino, que passa por lá, e consequentemente a internet tem uma velocidade relativamente boa em quase todo o Sudeste Asiático. Então por isso que é um dos países que muita gente escolhe. A gente que é brasileiro, a gente acha que o Brasil é um lugar ruim. Tem muita gente aqui dos Estados Unidos, muita gente da Europa, que vai para os países sul-americanos, principalmente pro Brasil. Então, por exemplo, quando você pensa em Floripa, Floripa é um polo de nomadismo. Tem muito gringo morando lá. Muita gente que trabalha para empresas aqui da Europa, dos Estados Unidos, e mora no Brasil, e tá tendo uma vida super legal. Leste europeu tem muita gente, porque o custo de vida no leste europeu ele é muito mais baixo que na Europa normal, eu diria. E América do Sul. Então quando você pensa em Chile, Colômbia, Brasil, tem vários lugares interessantes ali que os nômades estão escolhendo. Então esses são os principais locais. Eu diria que eu sou um pouco mais descolado e refinado em relação a isso. Eu gosto de ir para alguns países mais caros. Então, óbvio que eu não fico muito tempo. Mas eu gosto, por exemplo, de ir pra Singapura, Nova York, própria Coreia do Sul. Acho que também tem a ver com assim, os países que você quer visitar também, né? Então tem que ir mesclando. Aí fica um pouquinho aqui, depois vai pra um mais caro, depois um mais barato. Uma coisa também que eu acho frustrante é você tentar virar nômade e você ter que viver num país de custo de vida baixo porque você não tem dinheiro. Aí meio começa a virar meio que obrigação. Então, por exemplo, sei lá, eu quero virar nômade, mas o único país que eu consigo ser nômade é no Vietnã. Então eu vou ter que passar 6 meses no Vietnã. Não gostei da comida, não gostei das pessoas, e aí você vira meio que obrigação. Aí é ruim. Então acho que o fato de você ser nômade é justamente você ter essa liberdade. Eu quero ir para um país legal, eu vou para esse país legal. Eu quero ir para um país rico, beleza, eu vou para um país rico, fico, sei lá, uma semana. Depois eu vou para um país mais fácil de se manter e fico, sei lá, 1 mês, 2 meses. Então, também, você virar nômade, mudar de país, para passar perrengue, fica no Brasil, então fica em casa. Então, não adianta você querer ter uma experiência, uma mudança de vida só pra sofrer. Então acho que também existe o conforto, você tem que ter um pouco de conforto. Seja se você gosta de países mais caros, países mais baratos. Acho que assim, tem gosto pra tudo, mas o importante é isso. Também não vai se sentir desconfortável no lugar só porque você quer ter esse sonho de ser nômade. Né? Até quando você já tem planejado? Eu tento planejar com a maior antecedência possível a minha vida. Então uma coisa que eu tenho tentado fazer é ter minha vida reservada com pelo menos 6 meses de antecedência. Minha vida já está pré-planejada, quase toda planejada já em termos de compra de passagem e tudo mais,
até o dia 29 de janeiro. Conheço pessoas que mudam, a cada 3 meses elas simplesmente escolhem um novo país e vão. Eu prefiro me organizar assim, porque eu quero tentar pegar o máximo possível de promoções, descontos e tudo mais. A pessoa tem que ser muito organizada também, né? Tem, porque imagina o seguinte, preciso saber onde que eu vou estar, que roupa que eu vou usar, porque se vai ser de frio ou de calor. Eu gosto dessa rotina organizada. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que gosta demais eu prefiro do jeito que Deus quiser. Eu diria que os dias mais frustrantes que eu tive em viagem foram exatamente os dias que eu deixei pra fazer o que viesse na telha e acabei ficando em casa dormindo. E aí não faz nada. Você fica naquela, eu não sei o que fazer, mas será que dá tempo? E aí... Então eu gosto de pelo menos ter um to-do list. Tipo, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Que horário que eu vou fazer, se eu vou fazer tudo, se eu não vou fazer, beleza. Mas o importante é ter pelo menos meio que um pré-planejamento do que fazer. De coisas que quer fazer, né? E é bom também ter essa organização, porque todas as viagens você precisa organizar visto, se tem lugar que precisa de vacina, né? Tem visto que demora pra sair. Tem visto que não sai. Tem visto que não sai. Então, isso é muito importante, porque tem vários países que eu quero ir e que você precisa pegar visto com antecedência. Então não é simplesmente decidir ir pra China, por exemplo, e você vai entrar na China. Não, você precisa ter um visto. Para Taiwan, você precisa de visto. Enfim, tem vários países que você vai precisar fazer todo o processo de visto antes de ir para o país. Então, quanto antes eu organizo, antes eu tenho tempo de organizar tudo isso e tempo também de fazer o plano B. Então, por exemplo, um dos grandes problemas que eu tive recentemente, eu adoraria ir para a Austrália. Mas a Austrália não gosta de mim. Basicamente, meu visto já foi negado 3 vezes como turista, enfim. Caiu num filtro meio de perigo. Brasileiro, solteiro, sem emprego, teoricamente oficial, indo sozinho para a Austrália. Então tem muita gente que acaba fazendo isso para ficar morando lá. Então, consequentemente, eu devo ter caído num desses filtros. Tem país que tem algumas regras mais específicas. Por exemplo, na China, se você ficar no Airbnb, você obrigatoriamente tem que ir numa delegacia mais próxima e você tem que se registrar de que você está naquela região, naquele endereço e tudo mais. Então, essa é uma regra, por exemplo, da China. Então, tem várias particularidades. Basicamente porque o governo precisa saber onde você está. Se tiver algum problema, se você fizer alguma irregularidade, o governo tem que saber exatamente onde você está. Prever isso me evita bastante perrengue. De chegar, às vezes, no país e não conseguir entrar, por exemplo. Qual o tipo de hospedagem que você... tem hotel, tem Airbnb, tem Couchsurfing? Não consigo mais ficar em hotel. Eu fico em hotel por necessidade se eu precisar. Por quê? Porque eu preciso ter uma rotina. Eu não tenho casa. Então eu não tenho lugar para voltar, eu tenho que tentar manter uma rotina mais saudável, enfim, mais comum local. Então eu sempre tento optar por Airbnb, sempre que eu estou num país mais barato de se alugar, eu tento pegar um apartamento inteiro. Então geralmente se eu fico, 1, 2 meses, eu tento pegar um apartamento inteiro para tentar ter uma vida normal. Em cidades um pouco mais caras, como por exemplo Nova York, eu fico em apartamentos compartilhados geralmente. Mas você tem teu quarto, tem teu banheiro muitas vezes. Então você acaba tendo uma vida mais tranquila. Não é a mesma rotina de hotel, que você tem que sair para limpeza, enfim, toda aquela parte mais burocrática. Então você consegue ter uma vida um pouco mais tranquila, eu diria. Você sente que tá morando realmente, poder ir no supermercado, fazer compra, desse sentimento ainda de ter casa, de ter uma rotina, porque senão você surta, né? Nunca tentei Couchsurfing. Eu acho que Couchsurfing é demais pra mim. É demais, né? Assim, eu acho que eu já não tô mais na idade também dessa liberdade de Couchsurfing e tudo mais. E alimentação? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas viagens é ir ao supermercado. Eu me sinto muito local indo pro supermercado e comprando coisas e enfim. Ver as coisas diferentes, ver as coisas diferentes, ver as pessoas na sua vida normal mesmo. E eu gosto muito de cozinhar em casa. Na Ásia é muito normal as pessoas não cozinharem em casa. Praticamente ninguém cozinha em casa. As pessoas vão pra rua, vão pros night markets. Eu acabo comendo muito mais na rua. Mas quando eu tô aqui nos Estados Unidos, quando eu tô na Europa, enfim, em outros países, eu acabo cozinhando muito mais em casa. E aí o que eu tento fazer? Café da manhã sempre em casa. De manhã você tá mais preguiçoso e tudo mais. As outras 2 refeições do dia eu tento fazer uma no apartamento e uma na rua. Experimentar a culinária local. E em casa pra tentar comer um pouco mais saudável também. Comer mais salada, comer mais fruta, comer coisas um pouco mais saudáveis, eu diria. Frutas locais também, né? Sempre. Muitas frutas diferentes, então eu gosto mesmo. Eu acabei de voltar da Ásia e eu provei várias frutas muito gostosas. Assim. O custo de vida Brasil versus o mundo. Por mês, digamos assim, você gasta menos do que você gastaria no Brasil. Dá pra viver fora do país, em alguns países, com menos do que a gente tem de custo de vida no Brasil. Como eu falei, na Tailândia, por exemplo, você pode ter uma vida de rei, praticamente, com aproximadamente ali $1.000 por mês. Isso dá uns 3, 4 mil reais por mês. Eu tento ter um pouco mais de conforto. Eu tento pegar apartamentos um pouco maiores, com um pouco mais de conforto. Eu tento ficar em países com uma qualidade de vida um pouquinho melhor, que acabam sendo mais caros. Então, sim, meu custo de vida é muito maior do que o que eu teria no Brasil. Mas é por uma escolha minha e porque o meu trabalho permite eu ganhar o suficiente para manter essa vida. Sim. Conheço muitos nômades que vivem com metade ou 1/3 do que eu ganho. E dá pra viver muito bem confortável. A diferença é que você tem que abdicar algumas coisas. Então você vai pegar talvez um apartamento que não é tão bem localizado, vai pegar um apartamento que é um pouco menor, você talvez não vai viajar tão frequentemente como eu viajo, não vai fazer passagens, comprar passagens na business class como às vezes eu faço. Então eu me dou às vezes alguns luxos. Mas sim, daria pra viver com muito menos, por exemplo, do que eu vivo. Como eu falei, eu guardo dinheiro.
Então eu não tô torrando todo o meu dinheiro fazendo isso. Eu faço isso porque o que eu ganho me permite guardar dinheiro e ainda ter alguns luxos, eu diria. A minha escolha é trabalhar um pouco mais para ter um pouco mais de conforto. Poderia hoje trabalhar menos, ganhar menos e poder aproveitar mais a minha vida. Hoje, por exemplo, eu trabalho 6 horas por dia. Eu poderia trabalhar, 3 horas por dia, 4 horas por dia, ganhar menos, mas eu teria que talvez reduzir um pouquinho a qualidade de vida que eu tenho. Em relação à saúde. Isso é uma coisa bem complicada para quem viaja como nômade, porque você vai passar muito tempo fora do Brasil. Então você está suscetível a pegar resfriado, pegar doenças completamente diferentes. Prioridade para quem viaja, seja a lazer, seja como nômade, é ter seguro de saúde. Isso com certeza você não pode nem pensar em sair do país sem isso. E pode dar problema muito sério. Dependendo do tratamento de saúde, a gente está falando aqui às vezes de R$500 mil, 300 mil reais. É caro. A saúde fora do Brasil é cara. Eu utilizo 2 tipos de seguro. O primeiro deles para viagens um pouco mais curtas, que são viagens de até 60 dias. Tem um cartão de crédito da Visa, permite usar um seguro de saúde. Se eu comprar passagem aérea com aquele cartão, eu viajo mais que isso, eu uso um outro sistema chamado World Nomads. Quase todo nômade usa. Ele já tem até o nome, né, meio de nômade. Ele funciona no mundo todo. É um seguro super bom. É um dos mais baratos que tem para quem vai viajar por bastante tempo. E pronto, ele me garante cobertura ao redor do mundo todo. Então assim, não dá para viajar sem seguro. Eu já tive que usar e é muito importante ter. Como eu volto regularmente pro Brasil, eu tento pelo menos uma vez por ano tentar olhar como é que tá a saúde. Fazer um check-up, né? Fazer um check-up, ver se tem, fazer teste de sangue no dentista, enfim, fazer várias coisas. Porque a gente sabe que no Brasil é mais confortável para você falar, explicar e tudo mais. Se a gente é brasileiro, então acaba sendo mais fácil. Comida diferente, extremos, né? Temperos diferentes. A chance de você ficar doente é muito grande. Então eu tenho já uma caixinha de medicamentos que eu já sei. Eu sei que eventualmente eu pego gripe umas 2 vezes por ano, eu tenho dor de cabeça, problemas de intestino e estômago por comer coisas muito bizarras. Então eu já tenho isso meio preparado. Eu sei que isso vai acontecer e eu já tenho isso meio preparado. Como que você faz pra pagar as coisas? Tipo, você usa cartão no Brasil, paga IOF, como que é? Uma coisa que eu desencanei e não faço mais, e enfim, pra mim seria muito complexo, é fazer câmbio. Então assim, como eu passo às vezes por 10, 12, 15 países durante um ano, seria muito complicado eu ter 10, 12 moedas diferentes na minha carteira. Então isso é meio que já aboli e desisti. Pra mim é impossível. Depois de muito tempo gastando dinheiro com IOF, câmbios meio abusivos, eu diria, eu consegui achar algumas soluções, tá? Então, uma das coisas que os nômades usam bastante são cartões de fora do Brasil. Então, existem cartões que você consegue transferir dinheiro para eles, na Europa e em diversos outros países, e que você consegue economizar bastante nessa parte de transferência e tudo mais. Então, hoje, o meu querido, inclusive tá aqui, é o N26. Esse cartão é muito legal, gente. É um banco alemão. Pode dizer que ele é o Nubank alemão. E a grande vantagem é que nós, brasileiros, se a gente estiver na Europa por um determinado período de tempo, ou tiver, enfim, algum conhecido lá, a gente pode pedir esse cartão. Eles abrem inscrição para brasileiros, desde que você prove que você tem um endereço na Europa. Se você está indo fazer um intercâmbio, se você conhece alguém lá, se você vai morar por um determinado tempo, você pode pedir o N26 e você pode usar ele. Eu consigo, do Brasil, transferir dinheiro para ele via TransferWise, que é uma ferramenta de transferência de dinheiro internacional. E a grande vantagem é que, com isso, eu não preciso pagar IOF de 6%. Então, o TransferWise ele paga o IOF de 1%, mais ou menos, que é o dinheiro de transferência internacional normal, mais as taxinhas do TransferWise. Então, isso acaba fazendo com que eu economize mais ou menos entre 6% e 7% em relação ao cartão de crédito nacional. O próprio TransferWise também tem um outro cartão, que é o cartão Borderless da TransferWise. Esse aqui não perde nunca, né? Esse aqui é muito fácil, né? Porque ele é verde e ele chama muita atenção. Né? Mesma coisa do N26, a diferença é que o TransferWise ele é do próprio TransferWise, então o dinheiro, inclusive, ele cai muito mais rápido. Transferir dinheiro do Brasil para esse cartão de crédito e usar esse cartão em aproximadamente 10 minutos. O legal do TransferWise é que esse cartão aqui, ele tem várias moedas. Eu posso carregar ele em dólar americano, posso carregar ele em euro, posso carregar ele em dólar neozelandês e diversas outras moedas. Não tem mais nenhuma taxa de conversão, inclusive. Eu carrego aquele dinheiro, é aquele dinheiro que eu vou usar. Sem contar que com esse do N26 ainda eu tenho alguns benefícios. Essa aqui é a versão premium, por exemplo, acesso a WeWork, desconto no hotéis.com, tem diversas vantagens interessantes. Inclusive ele tem um seguro muito legal que é o seguro de roubo de celular. Se eu comprar o meu celular com ele, se ele for roubado em qualquer lugar do mundo, o N26 vai me devolver o dinheiro para poder comprar outro aparelho. Como que tu organiza a tua rotina pra, tipo assim, curtir a cidade e trabalhar? É uma coisa que pode te deixar muito feliz ou muito frustrado. Então é complicado porque precisa se organizar. Eu preciso ficar mais tempo nas cidades para poder trabalhar e poder viajar e conhecer as cidades. Eu tento trabalhar. Terça, quarta e quinta são dias que eu praticamente não vou sair de casa. São dias que eu vou trabalhar pra caramba. As segundas e sextas são dias que eu consegui organizar para fazer trabalhos mais leves, eu diria. Então são dias que eu não vou ter reunião. Então são dias que eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar provavelmente 2, 3 horas para resolver as coisas mais simples. Para justamente quando eu quiser, eu poder emendar o final de semana. Então é uma forma que eu achei para ser produtivo, explorar a cidade e ter uma rotina mais tranquila assim. Como é que tu ajusta o horário de trabalho com os clientes? Porque tipo assim, se você estiver na Tailândia, por exemplo, são tipo 11 horas de diferença
com o Brasil. Então tu já vai estar no dia seguinte e a pessoa nem dormiu ainda, entendeu? Então, essa é uma parte um pouco complexa, porque assim, os meus clientes estão me contratando para trabalhar para eles. Então eu não posso me dar o luxo de pedir para eles se adaptarem ao meu horário, porque enfim, tipo, eles estão me pagando para isso. Eu faço meio que um meio termo com os clientes. Tento adaptar as minhas reuniões, principalmente que é a parte mais complexa, né? Um horário que seja relativamente bom para mim e um horário que seja relativamente bom para os clientes. Eu estava na Ásia agora nesses últimos meses. A Ásia são 11 horas de diferença do Brasil. Então o que eu fiz? Eu combinei com os meus clientes que todas as reuniões seriam de manhã no Brasil. Que de manhã no Brasil é final do dia na Ásia. Eu aproveitava a Ásia durante o dia e eu fazia todas as reuniões e o trabalho mais grosso à noite. Tem países que eu trabalho bem cedinho, tem países que eu trabalho da tarde pra frente, tem países que eu trabalho de noite. Enfim, eu tento meio que adaptar essa rotina. Muito importante ter uma internet relativamente boa. Se eu tiver uma internet ruim, isso me deixa muito estressado, inclusive, porque basicamente eu tenho que prestar conta pros clientes, porque eu acabo fazendo muita ligação, muito call, muito vídeo com os meus clientes. Se a internet é ruim, isso acaba atrasando o tempo, enfim, acaba complicando um pouco, atrapalhando bastante a minha vida. Então eu tento sempre priorizar por internet boa. Já aconteceu um caso de eu ligar pro hotel pra perguntar se a internet era boa. Isso aconteceu em Fiji. Eu ia pra uma ilha completamente remota, eu ia passar uma semana em Fiji. Bota a foto aí de Fernando. Bota aí. Bota aí eu, né? Eu precisava muito ter certeza que a internet era boa. Eu liguei pro hotel, perguntei pra eles se tinha internet, eles falaram que sim, tinha internet, era razoavelmente boa. Quando eu cheguei lá, a internet era pior que a internet de escada. Mentira! Então fui reclamar na recepção que eu precisava de internet pra trabalhar e tudo mais. E eles conseguiram um modem em 3G pra mim. Então eu era o único hóspede do hotel que tinha internet 3G de alta velocidade. A última grande descoberta que eu fiz foi um plano de dados, uma operadora chamada Google Fi. A última vez que eu passei por aqui, eu consegui comprar o SIM card. Eu pago $20 por mês. Eu pago $10 pra cada gigabyte de dados que eu usar. A grande vantagem do Google Fi, pra mim principalmente, é que ele não tem roaming para nenhum lugar do mundo. Ou seja, eu posso usar o mesmo número, o mesmo SIM card, em qualquer lugar do mundo que eu for. Eu acabei de testar na Ásia inteira e funcionou perfeitamente em todos os lugares da Ásia. Então, para mim, isso tem sido muito importante. Eu tenho o número de Nova York. Nova Yorkines. Quase Nova Yorkines. Se eu tiver que comprar um SIM card em cada país que eu for, é um saco ficar trocando e aí você tem que ativar e alguns não funcionam, alguns não são compatíveis. Então, eu resolvi isso através do Google Fi. Tu lida com, tipo, a saudade da família, dos amigos, tipo assim, de não participar, assim, provavelmente perde bastante coisa, né? E eu sou uma pessoa muito desapegada. Eu sou muito desapegada da família, enfim. Então, pra mim, acaba sendo muito fácil viajar e conviver comigo mesmo. E pra maior parte das pessoas não é. Mesmo assim, às vezes eu sinto saudade da família, dos amigos e tudo mais. Eu achei uma forma de meio que sanar isso, que é justamente voltando pro Brasil de tempos em tempos. Agora, como adulto, tenho mais amigos do que quando eu tinha, por exemplo, quando eu era adolescente, quando eu era criança. Então eu tô curtindo muito mais essa fase de ter amizades e tudo mais agora do que antes. E talvez uma das coisas legais de ser nômade é que eu tenho gente espalhada pelo mundo todo. Então cada vez mais eu tenho percebido isso, cada vez mais eu tenho ido para cidades e países e eu tenho encontrado mais gente. E acho que isso é uma coisa muito legal. Por exemplo, a própria Nova York. Quando eu vim para Nova York, eu tenho uma galera que eu conheço, inclusive vocês. A maior parte das pessoas são brasileiros, que eu já conhecia, ou enfim, já conversava, que eu acabei encontrando. No Instagram, já comecei a ter algumas crushes. Então, e que ficam regulando a minha vida, inclusive, no Instagram, então isso acaba acontecendo. Tem gente que fica falando, mas viaja muito e não sei o quê. E tipo assim, eu e Deise, a prioridade da gente é viajar. Então a gente, todo o dinheiro que a gente guarda, a gente guarda uma parte pra isso. Então isso faz parte da gente. A gente gosta de fazer isso. Eu acho que a vida é feita de escolhas. Acho que muitas das pessoas que julgam o fato de eu viajar são pessoas que têm um carro legal, estão pagando prestação de uma casa legal. Então, assim, é uma questão de prioridade. Exatamente. Se você quer viajar, prioridade é viajar. Exatamente. A nossa prioridade é viajar. Tento não ditar regras. Eu não falo para as pessoas, você tem que largar tudo e viajar. Não. Essa é uma escolha que eu fiz. Eu compartilho isso no meu Medium, no meu Instagram, das formas que eu faço isso, nos vídeos que eu faço. Mas eu nunca falo para as pessoas, você tem que largar tudo e viajar. Acho isso a coisa mais errada possível. Porque isso é a melhor coisa que você vai fazer, sabe? E não necessariamente o estilo de vida que Fernando escolheu vai ser o melhor para você. E talvez esse seja um dos meus preconceitos quanto a alguns dos nômades. Porque tem muito nômade que, para ganhar dinheiro, ele vende o sonho do nomadismo. Isso é muito errado, porque não é um sonho, ele é um estilo de vida. Você pode gostar ou não. Então não existe essa coisa de que, para você ser uma pessoa realizada, você tem que viajar o mundo e ter experiências incríveis. Não, você pode ter experiências incríveis trabalhando de casa, enfim. E viajando de vez em quando. E viajando de vez em quando, exatamente. Quais os países que você mais gostou de visitar? O meu país top da lista é a Islândia. A Islândia fica pertinho de Nova York. O meu já é meu preferido, sem eu nem ter ido lá. Imagina como eu vou lá. É o melhor país. Pra mim é o melhor país. E basicamente pelo seguinte, eu gosto muito de natureza. Então, como eu gosto muito de natureza, a paisagem e tudo mais,
A Islândia é um dos poucos países que você consegue ver quase todos os tipos de fenômenos naturais e tipos de natureza que você pode. Então você consegue no mesmo dia, você pode ver uma geleira, você pode ver um vulcão, você pode ver cinzas vulcânicas, você pode ver um geyser, você pode ver a aurora boreal, você pode ver neve. A história da Islândia ela é muito legal. Então é um país que foi criado por vikings. Eu gosto tanto que inclusive que eu tenho uma tatuagem viking na minha perna. Então é uma bússola viking e tudo mais. Então, tipo, é uma coisa que eu fiz na Islândia, inclusive, pra lembrar do país. O segundo país que eu mais gosto é a Nova Zelândia. Também tenho uma tatuagem pra marcar a ida pra lá. Eu fiz lá na Nova Zelândia. Todo mundo vê, assim, tipo, as fotos no Instagram, aí acha tudo lindo e maravilhoso e tal. Mas e os perrengues dos nômades digitais? Tem muito perrengue, tem Não perrengue. é? Desde se sentir meio deprimido por estar sozinho, doença, tem várias coisas, tá? Talvez pra mim os dois maiores perrengues que eu passei até hoje. O primeiro deles foi uma intoxicação alimentar que eu peguei na Tailândia. Eu gosto muito de comer comida local de verdade, aquelas comidas de rua, preparadas na rua mesmo. Na Ásia eles não têm muito padrão de higiene, então acaba acontecendo de ter problemas. Eu estava numa das ilhas, eu peguei uma intoxicação alimentar. Eu lembro que o médico me falou que existiam 3 níveis. O nível mais básico eu poderia ficar em casa tomando soro. E o nível mais forte eu teria que ser removido para o hospital no continente. Ia ser um puta rolê. E isso eu tava 2 dias de sair da Tailândia. Eu peguei o nível mais básico, teoricamente. Então eu fiquei no hotel tomando soro tranquilamente. Eles estão tão preparados para o atendimento dos turistas que eu nem precisei ir ao hospital. O próprio médico veio até o hotel. Porque eles sabem que os turistas pegam muito, tem muito problema. O perrengue foi grande porque eu estava sozinho na Tailândia, há 2 dias de sair do país. Enfim, qualquer problema que acontecesse poderia ser muito mais sério. Quando viaja, a gente procura muito saber dos golpes que podem acontecer nas cidades. Tem muita cidade que tem bastante golpe, esquema, essas coisas. Qual o maior aprendizado? Coisas que você aprendeu a dar valor depois de conhecer, tipo, tantos lugares, tantas culturas diferentes? Saber respeitar outras pessoas e outras culturas. A gente começa a perceber que a gente não é nada, que a gente é simplesmente mais uma pessoa no planeta que tá girando e é isso, sabe? Comecei a talvez tentar ser muito mais humilde, ouvir melhor as pessoas e respeitar mais as pessoas. Viajar e conhecer diversas culturas talvez fez abrir mais a minha cabeça, sabe? Se hoje eu sou uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que enfim, entende mais as coisas, talvez tenha sido por causa dessas viagens. O nomadismo me permite isso, né? Porque eu acabo convivendo acabo convivendo com pessoas locais, da cultura local, enfim, acabo tendo uma coisa um pouco mais local em relação às outras pessoas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Fernando. Imagina, obrigado você. Por ter aceitado, meu Deus do céu. Toda vez que o Fernando vem aqui, a gente conversa muito de viagem, de lugares, de tudo. Aí eu fiz, vamos gravar essa conversa, né? E eu vou deixar todos os links aqui de Fernando, do blog, me sigam do Instagram e tudo, pra se vocês tiverem alguma pergunta a mais, pode perguntar aqui nos comentários ou pode ir lá falar com o Fernando também. Muito obrigada aí por assistirem o vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, né? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Quer sentar aqui na cama, não? Não. Se for, senta logo. Tu não vai ficar o tempo todo aí em pé. E tira a sandália. Que é que tu vai... Eu não disse que ele ia ficar de um lado pro outro agora. Não.